Confiança em Deus não só para aqueles que esperam nele, mas também para que andam em retidão. Isso aqui é o que nos fala o Salmo 84. Isso que vamos meditar hoje nessa palavra para o devocional do dia de hoje. Então, antes disso, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe, que isso nos ajuda a cada vez mais alcançar mais e mais pessoas. E compartilhe com aquele que você ama, em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui, eu quero desejar paz, graça, mais um dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor, mas o que nós precisamos fazer? Porque domingo é um dia onde não somente foi a descida do Espírito Santo, mas também foi o dia pelo qual o apóstolo João foi tomado, foi levado para o céu, foi num dia do Senhor, foi num domingo. Então, domingo é um dia sim para consagrar o Senhor. Domingo não é dia de descanso. Sabat é o nosso Senhor é o descanso, mas nós estamos no dia que nós consagramos ao Senhor. Por quê? Porque assim como Jesus disse as primícias, nós dedicamos o começo, o início da semana. Domingo não é o último dia da semana, é o primeiro dia da semana e nós consagramos a Ele. E também aproveitamos isso para adorar o Senhor, para louvar o seu nome. Amém? Então, aqui o Salmo 28, o Salmo 84, ele nos fala sobre aquilo que nós precisamos confiar nele. Por quê? Porque vai vindo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O Senhor escuta a minha oração, inclina os ouvidos, oh Deus de Jacó. O salmista está dizendo que há muita coisa para você esperar nele, mas o importante, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Essa é uma atitude que nós precisamos ter no dia a dia, quando queremos o Senhor. Ele fala sobre aquilo que nós continuamos encaminhando primeiro. Deus é o Deus das primícias. Nós vamos fazer um vídeo sobre primícias, falar sobre a importância da gente trazer o princípio das primícias para a nossa vida, para tudo. Por isso que as primícias têm a ver com colocar Deus em primeiro lugar. Por isso que hoje, domingo, é o primeiro dia da semana e consagramos a Deus, adoramos Ele, pedimos Ele. Se Ele estiver hoje conosco, o resto da semana também Ele estará. Mas eu preciso esperar, anelar, esperar com alegria, que sabendo que Ele vai vir, sabendo que Ele nos ouve, sabendo que Ele está ali. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te continuamente. E hoje nós temos o cumprimento dessa promessa. Porque antes a gente tinha que ir para o templo. Hoje Ele habita em nós. E quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Então, onde que eu vou buscar Deus? Dentro de mim. Onde que eu vou buscar? Na sua casa. Então, nós estamos vivendo na sua casa. Vós, sois templo do Espírito Santo, disse Paulo. E é muito importante você entender que buscar Ele na sua casa não é ir até a igreja para buscar Ele, é você buscar Ele internamente, você buscar um relacionamento com Ele, você orar, você ouvir a voz do Espírito Santo. E isso é aqueles bem-aventurados. O que significa bem-aventurado? Eu falei várias vezes. Muitas Bíblias traduzem essa palavra como feliz, mas bem-aventurado é muito mais do que feliz. Pelo menos em português, no espanhol e em algumas outras línguas, bem-aventurado significa aquele que se aventurou. Aventurar-se significa lançar-se para algo desconhecido, ir para algo que você acredita que pode ser bom, mas como você acertou, você é bem-aventurado. Você fez bem em você se arriscar. Você faz bem todo dia
em depositar a tua confiança em Deus, mas também você faz muito bem quando você habita na casa do Senhor, quando você busca Deus dentro de você, quando você como diz Jesus, rios de águas vivas fluirão através de você. Então eu preciso que esses rios venham a sair de dentro. Eu não preciso buscar Deus fora de mim, eu preciso buscar dentro de mim, para que Ele me mude, para que Ele me transforme, para que eu possa ter esse gozo, não por aquilo que entra pelos meus ouvidos, que sim é muito importante, mas é esse que é o grande problema desses dias sobre a adoração. As pessoas, elas adoram porque elas ouvem um bom grupo de louvor, mas na verdade a adoração deve sair de nós. A adoração é aquilo que nós precisamos entregar para Deus. Tenha ou não tenha um grupo de louvor, tenha ou não tenha um cantor com uma voz excepcional, tenha ou não tenha uma banda, é você, sou eu, somos nós que adoramos o Senhor, e essa que é a nossa bem-aventurança. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. E que significa caminhos aplanados? Porque é o Senhor que alivia. É o Senhor que alivia significa os caminhos aplanados. Se eu tiver que ir por um caminho e vou subindo, quando eu subo tem o problema. Quando está pedregoso tem outro problema. Quando está descendo, se eu tiver uma carga, e estamos falando de carga, não somente de caminhar com os pés, mas também de carregar alguma coisa numa carroça, numa carruagem, que se você leva muito peso, o problema de você descer nisso, você está colocando o peso em cima de um cavalo, por exemplo, e tem muita possibilidade de você ter um acidente, mas é o Senhor que aplana os caminhos. Mas aonde que faz isso? No meu coração. Aonde meu coração, como diz Jesus, é a fonte de todo o mal que o homem faz. O coração é aquele que duvida, o coração que tem altos e baixos, o coração é que acha dificuldade, no coração é que se haja o medo. Aí é que o Senhor vai aplanar os meus caminhos. Os seus caminhos estão, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Significa que Ele me dá não somente a confiança nele, mas o conforto, saber que eu não preciso me preocupar, saber que eu não preciso estar bipolar, hoje crer e amanhã não crer. Se eu depositar todo dia nele, ele vai me deixar que eu possa fazer esse caminho de fé de uma maneira fácil, de uma maneira simples no meu coração. E é isso que não vai ter o teu coração, não se perturbe o teu coração por causa das coisas que acontecem fora, mas que ele seja aplanado pelo Senhor nesse dia. Vindo, como disse, o Senhor dos Exércitos escuta a minha oração, ele inclina os seus ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Às vezes a gente pensa que ele não está nos vendo. E aqui é aquilo que a gente pode entender das duas partes, né? Ele olha para ele, quer chamar a sua atenção e, como disse o livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê que Deus existe é necessário que você creia que ele existe, mas que é galardoador daqueles que o buscam. E aqui está essa parte. Eu posso dizer essa frase pedindo para Deus que ele olhe para mim, mas sem crer que ele olha para mim. Então, eu vou falhar. Ele não vai me ver. Não é porque ele não vai olhar, não vai mostrar, não vai se manifestar, não vai inclinar os seus ouvidos para mim, mas é que eu não vou saber disso, porque os seus ouvidos sempre estão inclinados. Ele está olhando para mim, ele está olhando para você, ele está olhando para toda a humanidade. O problema é que só vou ter a certeza disso quando eu crer.
Só isso vai acontecer não unilateralmente, que é somente da parte de Deus, isso vai acontecer também do meu lado quando eu crer que Ele está me ouvindo, que eu crer que Ele está me olhando. E eu sabendo disso, não somente eu tenho que ter a alegria de saber isso, mas também o temor de que Ele está olhando para mim. Por quê? Porque também o que disse o próximo, mas porque vale mais um dia dos teus tratos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. É isso que a certeza de que o Senhor me vê me faz. A certeza de que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir também o meu clamor, mas também eles estão inclinados para ouvir as minhas palavras torpes. Então, se ele me ouve quando eu peço, ele também me ouve quando eu falo errado. Ele também me ouve quando eu peco diante dele. Eu também me ouve e me vê quando eu faço alguma coisa que não é da vontade dele. Então, isso me traz a clareza de que eu preciso andar, sim, nas tendas dele, habitar nele, entender ele, ouvir o seu Espírito Santo e não habitar nas tendas da impiedade, não ir para lugares, átrios de pecado, mas sim estar nos átrios do Senhor, no lugar santo, no lugar que Ele nos santifica, e assim eu posso me fortalecer, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. E aqui está a graça dele. A graça é isso. Graça, ultimamente, está dizendo que é somente o poder de receber perdão de Deus. Mas graça é muito mais do que isso. Graça é não somente o favor pelo qual nós recebemos a salvação, mas também é a possibilidade de hoje poder cumprir a vontade do Senhor. A graça é um poder sobrenatural que nos ajuda a andar em retidão. Então, eu preciso andar em retidão, eu preciso entregar, e ali o meu louvor vai ser aquele: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. É isso que nós precisamos fazer, é nisso que nós cremos. E hoje, nesse dia, eu clamo ao Senhor e eu te convido a depositar essa confiança, não uma confiança cega, mas uma certeza de que Ele está te vendo, Ele está te ouvindo, não importa pelo que você está passando hoje, não importa os problemas que estão na tua frente, lembra-te que quando Pedro viu Jesus andar pelas águas, ele disse: Senhor, se és tu, o nosso Senhor, faça com que eu tenha a ir contigo nas águas. E Jesus disse: vem, é só uma palavra. Como disse o centurião, basta uma palavra. Então, essa palavra fez com que Pedro se enchesse de fé e ele fosse andar. Só que a palavra nos disse que ele prestou atenção ao barulho, ao que tinha fora, a toda a tempestade está contra ele, duvidou, e ele começou a afundar, e aí ele pediu: Senhor, ajuda-me. E o que o Senhor falou? O que Jesus falou para ele? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidas do Senhor, que está sempre ali? Por que olha para a tempestade? Por que olha para os problemas e não olha para o Senhor? Que Ele está olhando para você, que Ele está esperando você, que Ele está acompanhando você, que Ele está até sofrendo com você, mas que Ele está querendo que você se levante nessa fé, numa palavra que Ele te deu hoje. Aqueles que andam em retidão, eles são bem-aventurados. Vamos fazer com que a nossa vida seja santificada em nome de Jesus. E temos mais vídeo hoje, mas bom dia,
bom domingo, bom devocional para vocês. Em nome de Jesus, amém.